Gostei muito de conversar com o Eliezer, fala com muita clareza, né? Com muita propriedade, né? Parece que está aqui com o manual, né? Debaixo do braço mesmo, tá na ponta da língua. Eu acredito que é o que os caras vê, é o que os caras respiram, é o que os caras falam. Então eu tenho conhecido um pouco desse projeto aí, desse clube, o Azures, né? A mentalidade dos caras que estão lá. Então é uma coisa em constante crescimento. Vale muito a pena mesmo continuar aqui com a gente, porque é uma aula, né? E uma aula prática de coisas que estão acontecendo. A gente não está aqui falando de livro, falando de teoria, não. A gente está falando do que está acontecendo lá no clube do Azures, que é um clube empresa, né? Na pessoa do coordenador metodológico, que é o Eliezer, cara que fala com muita propriedade, muita clareza, e está nos ensinando nessa noite, né? Eu queria que você destacasse aqui, mandasse sua pergunta, falasse pra gente o que é que você tá gostando, né? O que é que você gostaria de pontuar, de comentar, porque o Eliezer ele é um cara muito bem preparado para o que ele faz, né? Muito bem preparado. E a gente sabe que existe algumas peculiaridades no futebol, algumas coisas que de repente fogem sei lá, foge do nosso controle. A gente trabalha, faz tudo organizadinho por uma coisa e de repente acontece por fatores externos, muda totalmente, né, o jogo, muda totalmente a finalidade. E a minha pergunta para o Eliezer foi a seguinte: você pega um jogador muitas vezes, né, que está participando ali do processo de formação, né, porque essa pergunta ela já cabe uma outra. Você tem um atleta que está passando pelo processo de... Pega esse garoto, né? Ele leva ele para uma competição como forma de você dar minutagem, tá desenvolvendo aquele garoto. E aí esse garoto vai para um clube, né? Fica lá um ano, de repente muda o treinador fala, muda de categoria, o treinador fala, não quero mais, ele vai voltar pro clube, pro Azures. E aí os outros meninos deram continuidade no processo. Esse atleta que volta, aí eu tô parafraseando a pergunta, viu, Eliezer? Esse garoto que volta, né? Esse garoto que volta, ele volta na mesma pegada porque ele começou a beber de uma fonte diferente, de experimentar de informações diferentes, de ver coisas diferentes, né? E aí, cara, como é esse retorno? Já aconteceu isso com você? Se não aconteceu, eu vou contar um exemplo, mas se aconteceu, me fale como é que é e como você enxerga que a gente pode minimizar esse processo. Perfeito. A tua pergunta ela é tão boa que ela é complementar aos próximos passos que a gente vai colocar, que são a sequência da ideia da metodologia. Eu vou fazer um paralelo para te pensar também e um desafio para todo mundo estar pensando aí. Hoje o nosso principal objetivo é a alocação em clubes. Então, sim, se nós jogarmos a competição e o Inter naquele momento acabar tendo interesse em algum atleta, a gente vai fazer uma organização aí através do Robson e do Pedro, que seja algo bem estruturado. Hoje a gente tem situações bem estruturadas de tempo de permanência do atleta no clube, né? Cada vez mais fortalecido para que ele tenha esse tempo de mostrar o trabalho dele. Você falou muito bem, né? Ele vai lá para uma realidade diferente, para um contexto diferente, e daqui a pouco os clubes grandes nem sempre têm todo esse tempo para esperar e para visualizar isso, né? E aí que eu te faço o paralelo, né? Se nós fizermos uma conta bem básica, são de 4 a 5, às vezes até 6 treinos na categoria sub-15, de 14 e 15 anos, que são os atletas alocados por semana, né? Vou colocar 5. 5 treinos por semana, vezes 4 semanas no mês, 4,25, vou botar 4, são 20 treinos mensais. Vezes aí 10, 11 meses de treinamento, são 220. Então, vamos lá, de 220 a 250 treinamentos que o atleta tem acesso a todos os conteúdos e a tudo aquilo que a gente conversou anteriormente e que vão fazer parte da sua formação. Então, o que a gente imagina dentro desse processo? Que a gente pode inferir muito nesse desenvolvimento do atleta para potencializar ele, para nesse jogo que você falou, daqui a pouco o Inter selecionar. Cabe um adendo aqui, nós já recebemos mais de 8 clubes dentro do CT, que é uma coisa legal, ver o atleta dentro do seu ambiente, com os seus companheiros, e tendo a finesse de conseguir ir lá e ver características que os observadores técnicos estão cada vez mais especialistas em verificar. Então, tu imagina que um atleta tem 250 oportunidades de evoluir. Vou fazer um desafio contigo. Você imagina, semana que vem tu está com os teus mentores, né? Você imagina o Wellington com 250 oportunidades com seus mentores para se desenvolver.
Isso a gente fala muito todos os dias para os atletas e para os treinadores. Imagina as pessoas que fazem algo com 250 oportunidades, com pessoas que estão olhando elas como um todo, dando essa oportunidade para elas se desenvolverem. Então a gente acredita muito nesse processo e nessa possibilidade de inferência dos treinamentos diariamente. Desse atleta e desse olhar individualizado, por isso que eu fiz esse paralelo, a gente tem projetos concomitantes. Vou te dar alguns exemplos, depois a gente vai falar só sobre ele. Futebol total, onde a gente tem o futebol de campo, futebol de areia, o futsal, o futebol de grama sintética na mini arena de showball e o terrão. A gente tem processos complementares, por exemplo, chamado Evoluir, que a gente pode falar um pouquinho também, que tem o olhar individualizado do atleta, olhando uma das premissas, esquecemos de falar antes. Aqui a gente olha primeiro o ponto forte, o que o atleta tem, não o que o atleta não tem, que vai ser concomitante com a pergunta que você me fez. Então, o que fez o atleta chegar lá no clube? Então, o Evoluir procura trabalhar muito no potencial, no ponto forte do atleta, o que ele tem em potencial para evoluir muito isso, e sim equilibrar alguns déficits que ele tem, aí, algum outro elemento que formam, mas trabalhar isso de forma a equilibrar, mas potencializar e valorizar muito o que ele tem de potencial positivo. Junto com isso, a gente tem um outro projeto, Wellington, chamado Horas Bola, onde eles vivenciam, além do futebol de areia, do futebol, de todos esses ambientes e cenários que eu te falei, eles têm isso podendo fazer fora do horário de treinamento dele, podendo jogar também o fute-mesa. A gente tem jogos de mesa como xadrez, dama, trilha, Uno e um monte de jogos cognitivos. Eu tinha uma disciplina que eu trabalhava que era esportes complementares, então tem um monte de jogo de estratégia, de tomada de decisão. Então, a gente instrumentaliza nesses 200 treinos, digamos assim, 200 e poucas oportunidades, mais 30, 40, 50 jogos, mais todas essas ações que acontecem no pós-treino, mais o Horas Bola, que é no pós-treino também, volta de escola, mais finais de semana, mais o Evoluir, olhar individualizado. Então, digamos que esse atleta foi para o clube e não voltou, a gente tem inúmeros processos paralelos que podem balizar ele e redirecionar ele nesse treinamento do Azures. Porém, aí vem a minha arguição e por isso que eu puxei todas as coisas. Dentro do Azures, a gente procura dar as vivências mais variadas possíveis, porque a gente pretende formar o atleta e alocar em espaços onde num local vai ter um modelo de jogo vindo da ideia do periodização tática do Vitor Frade, no outro vai ter uma ideia do Pep Guardiola e do Paco Cerulo de um treinamento mais estruturado, de um jogo de posição. Aí a gente pode usar exemplos de referência no Brasil, como o professor Israel, o professor Próspero, o Eduardo e o Giga do Fluminense, que trazem outro tipo de modelo de formação, e cada um com suas características próprias, e o Azures vem nesse cenário, onde ele tem que trabalhar isso como um todo, e a gente procura trabalhar isso como um todo, experimentando, verificando, para que o atleta esteja apto a vivenciar a realidade de diversos clubes. Aí vai Inter, tem um tipo de perfil que ele busca, vai outro clube, tem outro perfil, e a gente procura fazer isso para que o atleta lá não esteja tão... que tenha um entendimento do que é o futebol hoje e as principais tendências que o futebol trabalha, né? Então, por isso que até o Fernando Yamada falou numa live esses dias, ele é um gestor do Corinthians, que na opinião dele ele gostaria que os atletas vivenciassem diversos modelos de jogo ou características de modelo de jogo, para ser mais preciso, durante o ano, porque eles se reinventariam, sobre eles achar as respostas, e o treinador se reinventaria. Nós temos esse desafio, Wellington. Dentro de todos os nossos processos, nós temos que ter o olho para o jogo de posição do Paco Cerulo e do Pep Guardiola, do homem livre, do terceiro homem, do olhar para frente, do atrair para jogar, e nós temos que ter o olhar da periodização tática, do treinamento do professor Israel, com questões de superioridade mais numérica, princípios gerais, operacionais, fundamentais, para que esse atleta esteja mais próximo desses dois que você falou que podem ir para o internacional. Nós tivemos um atleta que acabou saindo de um clube e indo para outro, e um atleta até hoje que voltou para nós. E aí a gente teve que trabalhar muito mais a questão mental do que a questão
propriamente de outros conteúdos. Porque com esses projetos paralelos que a gente tem, Wellington, a gente consegue alcançar e reposicionar nesse sentido. Até durante a proposta, e o currículo de formação versa sobre isso, a gente vai ter desenvolvimentos muito diferentes, né? Então, determinados conteúdos vão ser absorvidos de uma forma por determinados atletas, vem na questão da maturação, da hereditariedade, de muitas coisas, e de outra forma por outros. Então, essa condução que a gente vai ter que fazer, né? E depois eu posso entrar direto em cada um dos processos que a gente faz, que aí eles vão ser complementares a essa resposta que você pediu. Não sei se eu te respondi, se eu fui claro. Não, você me respondeu, mas eu queria também abranger um outro ponto, né? Porque eu não estou vendo hoje a grande dificuldade. É diferente quando o garoto sai de um projeto que ele tinha uma bola, 2 bolas, e aí vai para um clube, né? Precisa inserir ele dentro de um contexto, de uma metodologia também diferente. Mas quando ele tem um trabalho, ele vem de um trabalho, e o clube sabe de onde o garoto vem, ele já enxerga, né, alguns conteúdos que o garoto já está adaptado. E isso daí, com certeza, você sai na frente. Mas o ambiente, né, o out, né, você falou falou sobre isso aí, eu achei interessante. A questão do ambiente, ele vai para um outro ambiente, um outro contexto. O que elimina ele daquele espaço não é muitas vezes a compreensão do treino. Né? São duas coisas que eu percebo, né, nessa minha vivência, a mentalidade, que aquela cultura daquele time é diferente, ou as questões comportamentais que influenciam ele dentro de campo. Por isso que muitas vezes, quando o garoto... Porque o garoto ele cria uma confusão, cara. Eu hoje, se eu fosse um empresário, ou fosse um pai de um garoto que jogasse futebol, eu queria ter na minha cabeça que é muito melhor ele estar trabalhando em um clube como o Azures. Por quê? Porque você está dando a ele muita informação, e ele só precisa se desenvolver. A competitividade, ela é diferente do garoto que está lá no Internacional. E também os aspectos emocionais que influenciam, né? Porque o garoto ele pega a camisa do Internacional, ele olha e fala assim, ele pensa que já está jogando no profissional e que vai ficar ali para sempre. Então, o pai, ele fala assim, nada, meu filho vai jogar no Azure ou Internacional, eu prefiro que ele vá para o Internacional, porque é melhor, é isso, é aquilo. E não é, cara. Não estou desqualificando os profissionais que tem lá. Mas a demanda que existe fora e dentro de campo, né, cria alguns resultados, cria alguns ambientes que lá no Azure você consegue controlar. Né? Você consegue controlar essa evolução, mapear o potencial desse garoto. Então, hoje eu entendo dessa forma, mas eu sei que os pais não. E aí eu vi muitos garotos saindo, e depois, quando eles voltam, ou eles acham que o contexto que ele está voltando, ele é maior do que aquilo porque ele já esteve lá, ou realmente ele não consegue a readaptação. Então, eu acredito que dentro desses aspectos, desse conteúdo técnico que você falou, da metodologia que eu acho brilhante, de dar várias vivências, a questão do pensamento de carreira, né? Do pensamento de como vai ser a carreira dele, a partir do momento que ele sai de uma complexidade para outra, quais são as demandas que ele passarão a ter que se adaptar, a questão da família. Eu me lembro que foi uma pergunta que eu fiz também para o Robson, porque ele falou também que quando, geralmente, digamos, um jogador vem aqui para o Bahia ou para o Vitória, ele tem parceria com outras empresas que gerem a carreira do garoto aqui. Só que aí é outra mentalidade, né? E o garoto que treina hoje no Azures, ele toma um susto quando ele vai para um clube, e aí que você vai trabalhar ele a questão da carreira, da demanda, do contexto que ele vai viver lá, ou dentro de toda essa visão que você falou, dessa metodologia, porque você falou uma formação sistêmica, né? E você falou uma coisa massa que eu anotei aqui, o in e o out, a experiência que o garoto já traz, o ambiente que você dá, mas e para fora, cara? Para essa transição, o que é feito? Você pensa, foge da sua alçada, qual é a postura? Porque eu estou vendo dentro do projeto do Azul uma coisa sensacional, uma coisa que eu vejo no Red Bull, muita coisa que eu vejo no Red Bull. Só que a grande deficiência do Red Bull é formar atletas para
carreira, para dar continuidade em outros clubes. Muitas vezes o garoto ele é muito bom ali no Red Bull e não consegue sair dali. E quando ele sai, ele retorna, né? Porque ele está ambientado com um trabalho totalmente diferente, um ambiente diferente, com linguagem diferente. O que é que você poderia me esclarecer em relação a isso aí, cara? Que eu só fiz colocar pontos a mais, né, na nossa visão. Não, Wellington, nós não conversamos nada antes, né? Mas muitas das coisas que você fala convergem com o que a gente está vivendo, né? Nós temos esse olhar aí, o Robson fez essa fala dele e a gente está vivenciando e eu vou elencar alguns pontos que convergem para te dar essa resposta. O nosso principal objetivo a nível de captação de atletas nesse primeiro momento é absorver e dar oportunidade para as regiões que a gente veio. Então, sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina. Então, dentro disso, a gente teve há bastante tempo clubes grandes captando nesses locais. E um dos motivos do Azures estar onde ele está hoje é pelo seu raio de captação e seu raio de atuação. Em 600 quilômetros para todos os lados, nós temos a Chapecoense como um clube, que é nosso parceiro também, e senão a gente vai só para as capitais. Então, nós temos uma proximidade muito grande com cidades do sudoeste do Paraná e oeste de Santa Catarina, que potencializam esses atletas a ter essa maturação dentro do Azures, a ter essa vivência próximo da sua família, com uma estrutura de clube, com situações que ele vai vivenciar posteriormente no clube, tendo o clube como um clube grande, por exemplo, o Internacional, o Grêmio, o Atlético Paranaense, todos os clubes que nos visitaram, Palmeiras, dentro do Azures, vendo o desenvolvimento do atleta. Então a gente tem essa possibilidade de maturação. Você foi muito feliz na tua fala. A gente consegue ter esse olhar, porque quando eu falei do modelo de jogo que a gente consegue oferecer uma diversidade muito grande, as pessoas que pensam, isso não é, da mesma forma que você falou, não é achar um problema nos clubes grandes. Aqui as pessoas que gerem o clube e que estão no dia a dia sentindo e tendo feeling, são exatamente as pessoas, são poucas pessoas e são as pessoas que vão se manter no clube. Então não vai mudar radicalmente uma gestão e vai trocar todas as ideias. As ideias vão ser evoluídas a partir das vivências. Então a gente tem que dar essa maturação do atleta para que ele chegue mais familiarizado ao clube parceiro. E isso a gente está sentindo. Por que eu falei da captação na região? Hoje os clubes grandes que estão captando atletas em categorias menores, que a gente sabe da precocidade, muitas vezes tem que trocar todo um ambiente, uma família e colocar uma carga no menino gigante, que é sobre gestão, que eu vou terminar, que é o que você me pediu, gestão de carreira. Eles podem fazer essa maturação estando próximos, o observador do clube estando vendo ele no seu ambiente. Eu vivi muito isso, de ter que levar o atleta lá em Alvorada, do ladinho de Porto Alegre, ele vivenciar aquele tamanho e chegar lá e travar numa semana, cara, e não conseguir fazer mais nada. E aí a gente tem esse tempo de maturação e a gente está muito fortalecido nisso, em conseguir dar essa condução para que o atleta chegue cada vez mais próximo de entender essa realidade e que ele conheça essas vivências. Outro ponto positivo, Wellington, nós jogamos contra os maiores clubes também. Então eles começam a ter relação e entender que o Azures é um grande clube e é muito bom estar no Azures. Porque, por exemplo, nós temos uma competição no final do ano chamada Fronteira Cup, onde ano passado jogaram o Inter, Paraná e o Avaí. A gente acabou ganhando, que não era o principal objetivo, mas nós conseguimos dar essa vivência para os atletas. Nós tivemos a IFIPAN do ano de 2019, onde a gente acabou jogando os melhores jogos e terminamos eliminados pelo Palmeiras nos pênaltis. Já tivemos uma IFIPAN esse ano que não teve tanto sucesso. Então, mas a gente está militando entre os maiores clubes, que também dá esse amadurecimento para o atleta, para que ele chegue e entenda isso. Paralelo à gestão de carreira, a gente faz reuniões mensais com os atletas, falando sobre inúmeros fatores, também conteúdos, mas nós temos uma vantagem. O nosso presidente, por exemplo, ele veio de uma agência, né? Ele é desligado de uma agência de atletas. Então ele tem know-how para falar sobre gestão de carreiras. Isso está, inclusive, na nossa metodologia. Então, conversar com as famílias, que elas entendam o processo. Nós aqui chamamos de fase básica, fase de 5 a 11 anos, fase de iniciação esportiva, 12, 13, rendimento no 15, 16, 17. Chamamos o 14 de transição, onde ele vai entender a parte entre o que ele veio de iniciação para entrar no rendimento. E no 17, que é um formato que os clubes não usam, são outras nomenclaturas.
e a gente chama a partir do 17 no 20 já como alto rendimento, porque o 20 hoje já é o profissional, né? Você foi feliz pedindo sobre o sub-23 para um monte de gente aí, né? Se era muro ou ponte. Então a gente tem essa maturação. Então vou dar um exemplo bem prático. O Pedro conversa com os atletas sobre gestão de carreiras. E ele conversa com as famílias sobre gestão de carreiras. Quando o atleta entra conosco, Wellington, a gente faz uma construção de objetivos conjuntos com ele, para que ele tenha tranquilidade, saiba o tempo que ele vai ter no Azures, que podem aparecer oportunidades, mas que nós estamos olhando a construção dele a curto, médio e longo prazo. E isso acontece com o presidente, com o Robson, que é coordenador geral, e comigo, que sou coordenador metodológico. Isso também é feito com as famílias. Quando a família vem aí, ela vai falar com o Robson, que é o vice-presidente. Então não vai passar uma ideia que veio de uma outra pessoa, que tem uma outra interferência. Nós estamos diretamente na fonte do que o clube pensa. E aí, na gestão de carreiras, por exemplo, você imagina a importância do Pedro e de outras pessoas que ele tem em relação falar sobre a gestão de carreira quando eles gerem carreiras como a do Marcelo, por exemplo, como um expoente do Real Madrid, que é um dos nossos exemplos. Depois eu quero falar um pouquinho do Campus 12, dos métodos também. E ele gere carreiras de atletas que são seleção brasileira enquanto estão na base, que acho que já chegaram e já são, né? E de atletas que estão iniciando nesse processo. Então, você é tão feliz na tua fala, Wellington, que a gestão de carreiras faz parte da nossa proposta. E a conversa com as famílias e essa construção conjunta que a família tem que entender e tem que respeitar as fases, os momentos, o desenvolvimento do atleta, e aí a gente transfere isso para o campo, tentando respeitar as idades sensíveis e fazendo isso, ele pode fazer toda a diferença. Onde o atleta vai estar mais preparado, vai estar acostumado a jogar grandes jogos, e hoje o Azures é visto, e posso te confirmar, e quero muito que você venha e veja isso na prática, que esses atletas não pensam mais em daqui a pouco eu vou estar no Azures, porque eles veem o Azures efetivamente como um local onde eles podem crescer como atletas, e eu acredito muito no plantar e colher e no merecimento. O cara que planta, eu não acredito em dormir e acordar melhor, eu acredito em plantar para colher. Então, se a gente inserir isso na cabeça do atleta e na ideia do atleta, ele vai, dia após dia, passo por passo, ação por ação, se tornar um atleta melhor e vai estar mais preparado. E a gente usa essas conversas e essa formação extra, que não é só campo, para deixar ele mais preparado. E aí tu imagina, Maravilha. 200 e poucos treinos, 40 e poucos jogos, todos os processos paralelos, ouvindo situações e todas de forma tranquila, sem botar tudo de uma vez só em sentido de informações, de forma pausada. Por isso que ter essa paciência com o atleta nos permite fazer essa condução com calma e com tranquilidade e com respeito, e tendo todos os processos e pessoas andando junto. Maravilha. O que me deixa muito feliz é que isso aí é reflexo, né, da sua mentalidade, da mentalidade do Robson, que foi as duas pessoas que eu tive a oportunidade de conversar, que entende o Azures como um projeto de vida, né? A curto, a médio, a longo prazo, vocês pretendem crescer com o Azures, fazer o Azures grande. Então isso acaba, isso daí respingando, né, em todo o convívio com os atletas, com a família, com o staff de vocês, de que aí não é um momento transitório, mas sim uma grande oportunidade de vocês fazerem carreira, né, construir a vida de vocês, e acaba que o atleta entende, porque eu tenho certeza, aliás, que quando você monta ali seu projeto, a metodologia, você acredita no estado atual do atleta e você imagina que o estado desejado ele vai estar com, né, com as informações necessárias, o conteúdo necessário para dali ele ter uma vida exponencial. E quando esse ciclo é interrompido, e a gente sabe que ele, nessa fase sensível, dos 15 aos 19, mais ou menos, ela é muito sensível, por quê? Porque é onde a caça dos clubes é a todo vapor, o aliciamento ele é muito grande, a família muitas vezes não tem a paciência necessária, porque, mas tem um menino que está jogando lá no clube e ganha tanto e faz isso, e não tem essa paciência nessa idade de 15 a 19 anos, e acaba atrapalhando todo um processo que é pensado, né, que foi maturado, que está ali todo organizado e é controlado, e que vocês acreditam que esse é o verdadeiro resultado, sendo atrapalhado por questões externas que não é inerente ao controle de vocês.
né? Então, parabéns, cara, muito bom ouvir o que você falou até agora, mas eu sei que tem muito mais, eu não quero interromper, quero que agora você complemente qual é o pensamento que você tem sobre essa questão dessa formação sistêmica do atleta. Fale aí sobre o Camisa 12, né, que você falou? Sobre o Campus 12 e sobre esses projetos. Campus 12, os projetos, para que a gente possa saber o que significa isso e o que está por trás de tudo isso. Fala aí, meu amigo. Perfeito. Um adendo para fortalecer o que você acabou de falar também. A gente acredita que esse processo acontecendo de forma tranquila, respeitando todos os momentos, vai fazer com que ele chegue nesse 16, 17, 18, 19 anos, nesse momento de transição, e já venha tendo essas informações e essas situações com ele há bastante tempo. Então não vai ser uma informação nova, vão ser informações que ele já vem trazendo isso, vão ser gatilhos que ele vai ter, que ele já vivenciou, e são questões que ele vai fortalecer eles nesse momento. Fazer um paralelo com isso, que daria para nós fazer uma live sobre cada um dos assuntos, né? Então eu posso te dizer que eu estou sendo bem amplo no que eu estou falando, mas tem muita coisa embutida dentro disso, né? Vou falar um pouquinho sobre os nossos projetos paralelos, né? Quando eu te falei da inserção de 200 e poucos treinos, eu pedi para as pessoas pensarem, e eu penso comigo, como eu seria se 200 e poucas vezes, mais todo o acesso de informação que eu tivesse, como eu poderia ser melhor numa área, tendo pessoas que veem minhas individualidades, veem o meu potencial e querem convergir para que isso seja desenvolvido. Então, isso eu paro e penso muitas vezes. E aí esses projetos paralelos, eles andam em conformidade com aquilo que eu te falei, de planejamento, organização, direção, liderança e avaliação e controle. Vou te dar um exemplo. O Campus 12 é um campus do Marcelo e do Caio, que são direcionadores nossos aqui também, que acontece na Espanha já, junto com o Andrés, que é o que eu fiz uma live anterior. Eles trabalham muito com essa questão dessa formação integral do atleta. Eles trouxeram para cá o método 12, que ele trabalha com questões relacionadas a... O tempo de sua vida fazendo as coisas diferentes. Só um pouquinho. O áudio travou um pouquinho aqui. Não travou porque entrou uma ligação. Então eles trouxeram, por exemplo, uma metodologia de trabalhar no futsal, no futebol de areia e no futebol de campo. E vou te dizer como a gente transformou esse paralelo aqui, e esse campus aconteceu a primeira vez fora do Brasil, e enfim, nós temos inúmeras ideias junto com ele. Hoje, as nossas categorias menores, já pensadas, mesmo não tendo do sub-5 ao sub-11 e as de iniciação também, Wellington, nós temos uma vantagem muito grande. Imagina, nós temos o futebol, então nós temos o melhor gramado que a gente pode oferecer para o atleta, onde a bola vem redondinha, onde eu domino, toco, vou fazer tudo. E a gente tem em paralelo o gramado que, não vou dizer que não é bom, porque é muito bom, que é o da CEF, onde o Robson tinha, que é da grama sempre verde, por exemplo, que são os campos que a gente vai enfrentar, vai vivenciar no Campeonato Paranaense, no EFIPAN, na BG Prime, em todas as competições que a gente vai viver. Então só aí a gente já tem dois paralelos, e a gente é muito cuidadoso nisso, que os atletas vivenciem o CT e valorizem o momento que eles estão no CT, mas que de forma nenhuma eles percam a essência, que é a nossa essência, de jogar num espaço onde vai dar a oportunidade de eles aprender outras coisas. Então, se a gente acredita que a experiência pode trazer resultados, já te digo que a gente utiliza muito e semanalmente o campo da ACEF. Então, o futebol já tem dois locais. O futsal, não preciso nem me alongar nisso, os atletas de maior renome são oriundos do futsal. O futsal, pela velocidade do jogo, pela quantidade de tomada de decisão, pelo número de participação que o atleta tem durante o jogo, e por inúmeros fatores, pela valorização das características físicas mesmo, né? Tamanho do espaço, tamanho da trave, tudo. A gente sabe da importância, o futsal faz parte dos nossos treinamentos também. No Sub-11, eles treinam nas suas escolas, eles treinam no Azures hoje o Sub-11 treina 2 vezes por semana, 3 com o sábado. Então eles mantêm o futsal dentro das suas escolas. E o futsal, o Sub-12 nosso treina 5 vezes por semana, o Sub-13 treina 5 vezes por semana e o 15 treina de 5 a 6 vezes. Então o futsal no Sub-11 ele está inserido dentro das escolas que eles vieram. Aqui é muito forte o futsal, né? Nós temos em Pato Branco, que é nosso parceiro, aí até mandar um abraço para o Paulinho e para o Lacerda, bicampeão da Liga Nacional de Futsal. E tem o Marreco em Francisco Beltrão, tem inúmeras escolas de futsal. Então o futsal ele faz parte da nossa proposta. E aí o Campus 12 trouxe a areia para nós. E a areia foi uma grata surpresa, Wellington, vou te dizer que eu me surpreendi. As crianças erguem a bola a 1 metro de altura e dão uma bicicleta.
Coisas que elas faziam no futebol de rua, meu amigo, e é muito bonito de ver isso. Então a areia, quando nós vimos o primeiro treino na areia, eu e o Robson estávamos juntos, nós falamos, isso vai fazer parte da nossa proposta. Ele tem que fazer parte. Porque a gente viu a essência acontecendo ali, as crianças resolvendo situações e tendo vivências que vão fortalecer muito elas. Então a gente já tem o futebol em 2 ambientes, a gente tem o futsal e tem o futebol de areia. O Robson é um visionário, né? Tu deve ter percebido. Nessa andança, nessa parada aí, a gente pensou no futebol no terrão, para lembrar da essência, para sempre lembrar de onde a gente saiu, para valorizar o Brasil, os atletas brasileiros, a criatividade, tudo que o futebol de rua trouxe. Nós estamos construindo o espaço de terrão, do ladinho da ACEF. Quando você vir para cá, já vai ter. O espaço de terrão está sendo montado. Então nós temos mais esse espaço. E a gente está construindo com grama sintética um espaço pequeno de um mini showball, onde a bola não sai, onde tem traves pequenas, e aí eles jogam 1 para 1, 2, ainda não está pronto, né? Mas a ideia é jogar. Só o que não está pronto ainda é o showball e o terrão, que vai ser semana que vem já. O showball, se Deus quiser, tudo na volta. Jogam 1 para 1, 2 para 2 e 3 para 3. Que cabe em todos os modelos de jogos, que cabe em tudo que os caras falam de jogo posicional, em jogo apoiado, seja lá o que for. Então a gente tem hoje futebol em ambientes, futebol de salão, futebol de areia, que perpassa todas as categorias, então semanalmente eles treinam. A gente tem um espaço com a quadra de tênis, que também a gente pretende utilizar lá. Vai ter esse mini espaço de showball e vamos ter o terrão. Então, a gente pauta muito a nossa formação, que também é a formação motora, que eu não falei antes, em 2 palavras, Wellington, que é diversidade e complexidade. Tá? Diversidade, na essência motora, é quanto mais acesso às situações e vivências motoras que eu tiver, maior o meu repertório motor, maior a minha bagagem motora, maior a minha possibilidade de aprender aquilo que futuramente vai ser o fundamento do jogo. Então, antigamente, questões que nós fazíamos, temos idades parecidas, que era jogar bola na rua, subir na árvore, construir a casinha da árvore lá, construir o nosso carrinho de rolimã, construir os nossos brinquedos para poder jogar porque não tinha acesso a muitas coisas. Pular o rio, subir, atravessar a rua com o carro não era tanto movimento, tinha que calcular tudo isso. Todas essas vivências motoras de habilidades básicas de locomoção, estabilização e manipulação, hoje não se tem muito disso. Então, a diversidade se relaciona ao quê? Quanto mais acesso eles tiverem a diferentes movimentos, melhor vai ser o desenvolvimento desse repertório motor dele. E aí eu te faço só um paralelo do desenvolvimento humano para o desenvolvimento do futebol, falando de formação integral. O gesto técnico, o fundamento do jogo, o fundamento técnico, nada mais é do que uma habilidade motora especializada, que é a somatória de habilidades motoras básicas, que eu acabei de falar, locomotoras, estabilizadoras e manipulativas. Quanto maior o meu repertório motor, maior a possibilidade, a propensão de eu conseguir aprender outros movimentos, que no caso vai ser o gesto técnico, casualmente é o gesto técnico do futebol, mas que poderia ser o gesto técnico de qualquer outra modalidade esportiva, por exemplo. Então tu imagina o quanto essa diversidade pode ser positiva para a formação do atleta, que muitas vezes vai potencializar não no 13, não no 14, não no 15, mas no 16, no 17, quando outras valências e outras situações vão ser concomitantes na sua formação. Então essa bagagem motora ninguém rouba deles. E nós vamos oferecer. E a complexidade, que ela vem da abordagem desenvolvimentista, é sempre partir do mais simples para o mais complexo. Vamos fazer isso um paralelo com o treinamento. Eu proponho uma atividade para o atleta motora, ou seja, técnico, o que for. Como eu vou aumentar a complexidade? Quando eu crio uma variação, a partir do momento que eu vejo que aquela atividade pode ser evoluída. Então eu tenho que ter calma nisso, eu tenho que entender em todos os meus processos que eu tenho que vir do mais simples para o mais complexo, mas que essa continuidade em conteúdos, essa correlação entre o treinamento com o ciclo semanal, com o mensal, com o anual, vai potencializar o desenvolvimento do atleta e vai motivar o atleta, porque o que motiva as pessoas são os desafios. Se eu estou preocupado só na atividade, eu não posso estar preocupado. Hoje as pessoas esquecem muito, Wellington, eles vão muito no como. Eu vou lá numa atividade no YouTube e trago aqui. Não é o como primeiro. Primeiro é o que eu quero desenvolver e por que eu vou desenvolver. O como é depois. Tem outra coisa também.
É lindo quando você fala aí a maneira que a metodologia, né, de trazer a diversidade, a complexidade, proporcionar e estimular o desafio, a gente sempre está falando isso aí. E você falou que isso aí motiva, né, o desafio vai motivando o atleta. Agora, a gente também precisa saber o que desmotiva. Perfeito. E se você não conseguir unir uma boa comunicação e entender quem é que vai executar a sua ideia, você, ao invés de você motivar, você desmotiva. Então, quem vai organizar e quem vai tomar conta desse processo tem essa responsabilidade. Vou fazer um paralelo. Mais importante do que a atividade, o foco não pode ser na atividade, o foco tem que ser no atleta. Eu sempre brinco e sempre falo, por mais que a gente tenha o planejamento, toda a organização de um treinamento, toda a situação, o diferencial não é isso. O diferencial é a condução. A partir do que eu planejei, como eu estou vendo o que está acontecendo, como eu vou simplificar a atividade, simplificar a informação, como eu vou tornar ela mais complexa. Quando eu falo em motivação, pode ter aquele que não esteja motivado. Como eu vou correlacionar isso dentro de um esporte onde tem posições diferentes, características diferentes, onde tem um monte de cenários diferentes. Então eu considero... Porque... Fale, continue. Não, pode falar, desculpa. Não, eu ia falar o seguinte, mesmo porque não é a repetição que motiva. Perfeito. O que motiva é o resultado. Exatamente. Então você... Vou dar o cara fazer 10 vezes aquela mesma coisa, ele vai fazer uma, vai fazer duas, depois vai ficando chato, vai ficando monótono, ele não enxerga qual é o objetivo daquilo. Então, quando ele percebe a evolução, você chega pro garoto, olha, tu lembra que você tinha dificuldade para chutar desse jeito e agora você faz, você nem faz no automático? Isso é uma evolução desse trabalho, agora você já está pronto para fazer um outro. Então, sempre colocando esse garoto, como você falou, do mais simples para o mais complexo, isso daí é colocar na mente do garoto, na mente do atleta, ele olhar para frente e enxergar as possibilidades. E a minha grande... o que eu tenho batido muito é que muitas vezes, por falta desse conhecimento, as pessoas não têm permitido que o garoto ele olhe, né? Ele tem um olhar de diversidade, ele tem um olhar de criatividade para ele fazer diferente. Então, as pessoas já dizem como é que ele tem que fazer. E quando ele faz diferente, ele é punido. E aí depois você vai, o outro treinador, depois você vai cobrar dele atitudes diferentes. Mas não vai. Não vai, porque é estímulo-resposta. Estímulo-resposta. Você já colocou, mentalizou no garoto ali, colocou... E outra, todo gesto técnico, ele começa primeiro aqui. Perfeito. Ele vai começar aqui, a partir do entendimento, da recepção do garoto àquela informação. Eu falo também uma coisa importante, Eliezer. Quando você fala com alguém, principalmente quando você vai falar ensinando, você não está falando com a pessoa, você está falando com os filtros mentais dela. Perfeito. E se você não tem esse conhecimento que você fala com os filtros mentais dela, você pode cair, né, em uma cilada achando que ela conseguiu entender qual foi o comando e muitas vezes ela não executa da forma que você gostaria porque ele não entendeu qual foi o comando, não foi claro. Agora, como é que funciona isso, né? Você falou de feedback, de feed forward, a gente conhece também um termo chamado debrief, né? Que é quando a gente faz com que a pessoa repita aquilo que ela entendeu, né? Aquilo que foi combinado. E a gente precisa ter, dentro do nosso grupo, eu falo sempre isso, desenvolver sponsors, né? Que são pessoas que entendem e que podem promover esse diálogo para o outro. Imagine que você, em um grupo de 20 garotos, você não vai conseguir ter a segurança de que todos os 20 entenderam. E, naturalmente, no processo, como é que funciona o garoto? Quando ele não entende, ele vai para o final da fila. Ele bota outro na frente dele, porque se o cara errar, ele, isso daí é natural. Então, os filtros mentais, você precisa entender que isso daí vai fazer, é importantíssimo no processo de aprendizagem e de resposta, né? Porque você tem o filtro da distorção, da omissão e da generalização. Então, eu ainda bato nessa tecla que a linguagem que você utiliza, ela precisa ser adequada ao ouvinte. Perfeito. Ao receptor. Não é a mesma linguagem que a gente está tratando aqui que a gente vai conversar com a criança. Na Ibercamp até falei ontem na live, cara, eu pego os garotos e eu fico da altura deles. Eles não têm que me ver como uma pessoa que é maior
e que vai falar e ele só vai ouvir. Não, eu quero provocar ele a falar, porque o maior aprendizado é quando você visita a resposta que ela está dentro de você, não aquela que outro falou, que aí você vai o quê? É papagaio, é? Só repete o que o outro fala. Então a gente está construindo conhecimento, né? E estimulando ao conhecimento. Então o que você está falando é importantíssimo e nós treinadores, né? Nós que desenvolvemos pessoas precisamos beber dessas fontes e tem que fazer sentido primeiro para a gente, para que a convicção dentro desse conhecimento possa fazer com que eu possa ser um agente transformador também no meio que eu estou inserido. Muito bem, velho. Parabéns. Eu penso tanto no mesmo sentido, Wellington. Entrou também o Gabriel agora. Olha o Gabriel aí. Que é o treinador do Avaí, que trabalha muito essa questão do intra com o interpessoal, que foi exatamente o que você falou. Que as vivências que a gente teve enquanto treinador, enquanto professor, nos fortalecem a entender que toda vez que eu tenho uma comunicação, eu tenho o emissor e eu tenho o receptor, né? Eu tenho que entender, exatamente, por exemplo, que as crianças aprendem de formas diferentes, né? Existem crianças que aprendem de forma visual, existem crianças que aprendem de forma auditiva e tem crianças que aprendem de forma sinestésica. Então eu vou ter todos esses atletas dentro do mesmo cenário. Por isso que eu digo que tão ou mais importante quanto a construir objetivos, a ter metas, são as conduções. Então, para te ter uma ideia, o Azures hoje, em conversas contigo e junto com o Gabriel também, a gente todos os nossos treinadores acompanharam praticamente todas as lives que eles puderam suas, e a gente fez um curso junto com o Gabriel, e a gente tem organizado uma situação contigo também para te fazer parte quando passar essa loucura aí de uma construção conjunta conosco, onde num momento totalmente de contrariedades e de uma visão que todo mundo olha o ponto negativo, nós trabalhamos um curso intra e interpessoal, onde o Gabriel colocou situações exatamente nesse sentido. Onde você falou agora, e a gente repetiu situações que você passou e discutiu sobre isso, não repetiu, mas discutiu sobre assuntos, exatamente nesse sentido. E eu vou te trazer mais uma situação importante. Aquilo que eu falei anteriormente, é tão importante as pessoas que estão na essência conduzirem os processos, que eu e o Robson fizemos parte do treinamento. Não para interferir, mas para fazer parte de forma construtiva, né? Para construir em conjunto, não construir para. Quando você falou, você foi muito feliz. A resposta tem que vir de dentro para fora, não de fora para dentro, né? De fora para dentro são informações que vão me trazer, que vão me alimentar junto com isso. Então essa questão intra e interpessoal, elas são tão importantes e a gente necessita aprender tanto sobre isso, nós como pessoas, eu digo, porque nós temos uma responsabilidade muito grande nessa formação de atletas. Quando a gente coloca competências dentro do perfil dos nossos atletas, que são situações muito trabalhadas, a gente bota muitas situações que vão servir como exemplo para os nossos atletas. Você falou antes e passou, eu queria ter falado, eu sempre dizia que o discurso do professor ele é muito forte. Eu recebia pais que pediam para mim, pedir para o atleta comer salada, para o atleta escovar o dente, porque o discurso do professor era muito forte. Ele é muito relevante para a criança. Então você imagina a importância de você estar bem, porque eu também acredito que já passou aquele tempo de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Isso não cabe mais. As pessoas, os exemplos, eles arrastam as pessoas para as coisas positivas e para as não positivas. Como eu falei, para ti eu acredito muito em energia. Então, quando vem pessoas falar sobre a importância do intra e do interpessoal, isso nos remete a acreditar no ser humano. Que o ser humano está à frente do que casualmente nesse momento é o aprendizado no futebol. Então, para poder passar coisas boas, nós temos que acreditar nisso e nós temos que ter competência e embasamento para isso. E o que fortalece nós no Azures? Além de nós acreditar nisso, nós somos isso. E nós estamos no processo. Pronto. Então, exatamente. Isso faz parte, né? Eu pontuei isso, né, naquele momento que eu falei da mentalidade do Robson e a sua. Né? Por isso que respinga nas pessoas que estão à sua volta, né? Porque isso está na construção da sua fala. Você construiu a sua história, né? E está no seu posicionamento. E quando você fala uma coisa de acreditar, aí a gente está ligado à convicção, aproveitando que o nosso amigo o Gabriel está na sala. Cara, nós, seres humanos, nós temos dores.
né? E essas dores, elas foram causadas pelas nossas experiências lá no passado. No relacionamento com os nossos pais, no relacionamento com as pessoas que exerceram autoridade e intimidade na nossa vida. Isso foi construindo quem a gente é, né? Sobretudo nos momentos de desafios. E muitos a gente valoriza o momento do desafio e fala assim, poxa, eu cresci, eu aprendi. Só que a gente sempre foi, a princípio, reativo aos desafios, né? A gente nunca estimulou, provocou ele, trouxe ele para você ser protagonista, né? Hoje as pessoas usam muito o termo resiliência. E hoje já não é mais o termo resiliência. Hoje a gente fala de um protagonismo antifrágil, de você atrair, você chamar o desafio e você se beneficiar com ele. Então, o Gabriel, ele provoca esse ser humano. Ele fala com a mentalidade, agora, através de uma mentalidade de um cara que evoluiu dentro do processo. Então, eu já conversei com algumas pessoas, e aí, cara, como é que tá o curso, tal, sempre falando muito bem dele, a galera chega a duvidar, assim, será que isso funciona mesmo? Só que ele não está duvidando do conteúdo que o Gabriel está passando, porque esse é um conteúdo comprovado cientificamente que funciona para ele. Então ninguém vai tirar da cabeça dele que aquilo ali que ele está ensinando não é importante e não dá resultado. Só que a pessoa que está ali, que está absorvendo esse novo conteúdo, ela chega a duvidar. Chega a duvidar não é do conteúdo, é de si mesmo. Do poder de execução daquele... Por quê? Precisa ter muito interesse, Eliezer. Perfeito. Quando você constrói uma metodologia dessa que você quer aproximar dos garotos, né, tudo isso que você, em reuniões, pensando, foi lá, construiu, e você quer adaptar a linguagem do garoto, quer fazer com que ele se desenvolva dentro do processo, que ele seja protagonista dentro do processo, precisa muito interesse, muito se importar muito. E naquele momento não pode a sua dor falar mais alto. Né? Eu conversei com um treinador aqui, uma live que eu fui convidado, um cara que tem um projeto no interior da Bahia, e ele falou o seguinte, ó, eu me lembro, ele me contou uma história, né, que a gente estava conversando sobre o método dele de ensinar, e ele estava contando que poxa, eu me lembrei aqui, cara, eu tinha 17 anos, foi meu primeiro jogo, assim, importante na cidade, estádio lotado, e eu fui pegar uma bola, virar de um lado ao outro, eu estava convicto que aquela bola ia chegar lá, só que, rapaz, o cara antecipou, pegou a bola, quase sai na cara do gol. E naquele momento o treinador chegou para mim e falou assim, você é burro, você vai sair do time, não faça mais isso, se você fizesse mais uma vez, você sai agora. Aquilo ali foi tão chocante, ele tinha 17 anos, que ele lembrou naquela conversa, né? Ele falou assim, rapaz, aquilo ali para mim foi terrível, eu tive que administrar aquele jogo doido para acabar logo. Eu falei, ó, perdeu o prazer, perdeu a diversão, e ali, ó, a crença foi se solidificando. E aí eu falei pra ele, vem cá, e agora que você é treinador, quando o garoto pega uma bola, que ele olha, que ele vai virar, o que é que você fala? Na mesma hora eu lembro daquele treinador que me disse aquilo. Eu falei, olha, o perigo é esse. Quando a sua dor invade, né, começa você querer pegar a sua dor e colocar pro outro. E aí ele falou, rapaz, é verdade, eu nunca tinha pensado nisso. E isso, eu lembro que algumas vezes eu já interferi em alguns garotos por causa da minha dor, e não é a dor do garoto. Então a gente acaba inconscientemente promovendo esse tipo de situação, e que a proposta, né, a proposta do Gabriel e a proposta que eu trago aqui, que você com certeza pensa nisso, é de trazer para a consciência. Trazer isso aí para a consciência, chamar para a responsabilidade e começar a deixar de ser um ser reativo, um ser que não sabe para onde vai, que não tem o controle tem muita coisa que a gente não tem controle, e tá tudo bem, mas o que eu tenho controle é a responsabilidade minha. Então eu saio de um processo de vítima do sistema para entrar em um processo e falar assim, não, eu construo conhecimento, eu tenho meu posicionamento, eu sei o que eu acredito, porque essa convicção é que vai fazer com que você tome posicionamento. E esse posicionamento, ó, a sua convicção é como você se vê, é o intra. Né? E o posicionamento vai fazer com que as pessoas vejam você, e quando existe congruência, cara, em tudo isso aí entra a questão do exemplo, e o exemplo arrasta. O exemplo arrasta, né? E aí você está de parabéns na sua fala, estou gostando muito, Eliezer. Eu vou só complementar que isso que você falou de forma tão clara, porque as tuas palavras ganham tanta força, e por isso que você está arrastando tantas pessoas. As palavras do Gabriel ganham tanta força no que ele fala. E eu acredito que o que nós viemos conduzindo no Azures num espaço tão pequeno de tempo, né, tudo isso que eu estou te falando é de 1 ano e 5 meses apenas como clube, elas ganham tanta força, a gente está vendo tanto resultado,
porque a gente une algumas situações. A gente já viveu isso, já viveu coisas relacionadas a isso, e para mim entram 3 saberes muito claros aí, que é o saber conceitual, que é o saber sobre. Eu acredito muito que dá para unir a teoria e a prática. O Gabriel está fazendo isso, ele une a teoria com a prática. Você está fazendo isso com a situação do coach esportivo e o coach mental, unindo a teoria com a prática. O que nós estamos fazendo, e foi o primeiro balizador, e o Gabriel falou isso quando a gente conversou sobre a proposta, ele disse, faça uma proposta que vocês consigam aplicar. Então, o nosso balizador também é teórico-prático. Foi a primeira questão que eu te falei. Então, a nossa fala ganha muita força quando a gente está com o saber, a gente sabe sobre o que, por quê, de que forma, o que nos embasa. A gente já teve a vivência do fazer, que é o segundo conhecimento, né, que é o saber procedimental. Então, é o conceitual e o procedimental. A gente já teve a parte prática. A gente já vivenciou isso. Você já teve na Ibercup, eu já tive no treinamento, eu já vivenciei situações com pessoas que me embasam junto com a questão teórica de saber as conduções que podem efetivamente potencializar e otimizar os resultados. E a principal, Wellington, que nos dá força e me deixa muito feliz, que é o saber atitudinal, que é o sobre ser. Isso está quando nós falamos, ele está embutido nisso. Quando o Gabriel fala, e quando você fala, as pessoas às vezes podem duvidar porque elas acreditam que às vezes a teoria não é complementar à prática. E aí quando tem uma pessoa que tem muita teoria, como são vocês, e a gente está nessa batida aí, e tem a vivência prática, e na essência quer isso, a gente une os 3 saberes, que são sobre saber, sobre fazer e sobre ser. Então eu acredito que a gente consegue ampliar e tornar o processo completo. E por isso que muitas vezes as pessoas acabam... Para que é esse curso? Para que é o coach? Para que é um currículo de formação? Por que vocês falam em formação integral? Né? O que é um currículo de formação integral na palavra? Currículo é um caminho, uma via. Formação, aquilo que eu vou oferecer para conduzir. O que é integral? É no todo. Então imagina o quão importante é isso. Exatamente. Então as pessoas têm que entender hoje que quando a gente fala em algo sistêmico e integral, a gente está falando sobre saber, sobre fazer e sobre ser. Se alguma coisa não tiver nessa balança aí, nós vamos estar falando, nós vamos estar conduzindo na plenitude. Maravilha. E até a gente inverte essa pirâmide, porque muitas vezes as pessoas ela quer ter para depois fazer, para depois ser, né? E essa é a proposta também lá do Gabriel e a minha proposta é justamente trabalhar o ser. O cara chega querendo fazer um curso para treinador, quando chega lá o cara vai ensinar o cara a ser um treinador. Você precisa saber quem você é, cara, para você não estar no lugar errado. Você precisa ser o cara certo no lugar certo. Entendeu? Então, essa teoria que eles falam e que a gente traz aqui, que a gente provoca, é provocativa mesmo. As pessoas não têm a coragem e não se posiciona, né, dentro do que ela acredita para ela discordar. E seria legal. Seria legal ter um ponto de discordância. Só que a discordância, muitas vezes, ela é na solidão. Ela é entre ela mesma, é uma conversa interna entre ela e ela mesma. Será, cara? Acho que sei não, viu? E aí ela fica procurando pessoas para que neguem com ela, né? Não é possível. Mas a gente sabe que aqui no processo de conhecimento, você falou lá no início, existe... Primeiro o cara faz a negação. Ele não aceita de imediato, não recepciona de imediato a novidade, né? Isso aí é um gasto de energia, você aprender, você desaprender e aprender. Então, mas depois de um momento, você começa a conviver em algumas atmosferas, né, em alguns ambientes, e que você começa a perceber que começa a ficar latente certos pontos de vista que você carrega, né, que fica pesado para você. E a gente vem conversando sobre um jogo que mudou, e um jogo que tem cobrado, que cobra de cada um de nós, um posicionamento diferente. E aí a questão não vai ser mais se você jogou, se você deixou de jogar, qual foi a faculdade que você fez, se você não fez. Meu amigo, é a capacidade que você tem de fluir naquilo que você é. Porque é isso que vai fazer com que você seja um bom profissional, independente se você está no interior do Paraná ou se você está morando na capital, lá em Londres. Não importa qual é a diferença que você faz na vida das pessoas. O professor, para ele ser professor, ele precisa ter aluno. Tem que ter alguém na sala de aula querendo aprender. Se ninguém aprendeu, não teve aula. Exatamente. Entendeu? Então, meu amigo, gratidão. Gratidão mesmo. Foi uma aula, realmente. A gente superou o horário. E faça suas considerações finais. Minha gratidão. Espero muito, né? Em breve a gente se conhecer, trocar uma ideia, trocar essa energia um pouco mais de perto.
Vocês aí do Azul já moram no meu coração. Eu quero muito contribuir aí com o projeto de vocês. E tamo junto, cara. Antes de falar do curso, né, que eu criei, que é um... Na verdade, ninguém cria nada, né, cara? É uma combinação de várias coisas que já existe, que a gente faz uma adaptação, né? É uma combinatividade. E o curso, ele é inteligência emocional e treino mental aplicado ao futebol. Né? Então eu acho que é uma novidade essa temática, mas você vai ver que dentro do que vai ser falado, né? E eu copiei, cara, posso falar aqui, ó, porque quem não tem coragem para criar, quem não tem competência para criar, tem que ter coragem para copiar. Copiei a ideia do Gabriel no modelo, né? Mas ele foca na questão da formação sistêmica do treinador e eu falo. O meu curso não é somente para um treinador, é para um pai, é para um atleta, é para quem vive futebol e quer repensar primeiro o ser. Depois que você trabalhou o ser, aí sim, meu amigo, depois desse momento, você vai fazer melhor aquilo que você sabe, vai despertar um potencial que sempre esteve em você e que muitas vezes está adormecido. Então, é uma oportunidade, eu gostaria que o máximo de pessoas pudessem participar. E tamo junto. Muito obrigado aí pela oportunidade. E faça suas considerações finais, Eliezer. Muito obrigado e parabéns. Eu que agradeço, Wellington, pela oportunidade que você nos deu. Desejo muito sucesso nessa sua caminhada também aí. Tenho certeza que logo a gente vai estar próximo também. E dizer que o Azures vem nessa batida aí de muita clareza, de muito posicionamento dentro disso, dentro dessa área do desenvolvimento humano, dentro dessa área empresarial aí de planejamento, organização, direção, liderança e avaliação e controle. Mas principalmente a gente vem colocando a nossa vida dentro disso, a nossa essência dentro disso. E a gente acredita muito que isso vai potencializar os resultados. E nós temos um posicionamento muito firme, e tanto o presidente Pedro quanto essa batida que a gente faz junto com o Robson no dia a dia, a gente tem certeza que vem muita coisa boa pela frente. Você vai sempre ouvir falar do Azures situações de honestidade, de respeito e de muito, muito trabalho. A gente acredita muito no trabalho, a nossa raiz está pautada nisso e nós temos certeza que vai vir muita coisa boa nesse sentido. Tá? Então, te agradecer muito pela oportunidade, mandar um grande abraço aí para todos que participaram, para todos que acompanharam. Eu vi muita gente legal aí que faltaria tempo para a gente nomear todos. Dizer que essa construção é conjunta, quando eu falo de metodologia, ela é conjunta com todas as pessoas que fazem o nosso dia a dia no clube. Os atletas fazem parte dessa construção da metodologia. Todas as pessoas que de uma forma ou outra têm contato conosco podem se sentir parte dessa metodologia. A gente tem ciência que ela é um processo construtivo, então aqui um ano a gente vai conversar e vai falar sobre muitas coisas novas que evoluíram, de muitas coisas que a gente aprendeu e que se fortaleceu. Então a gente tem muita consciência que esse processo é um processo contínuo. Então mandar um grande abraço para todo mundo em nome do Azures. Sei que foi um prazer para mim trocar essa ideia contigo. A gente construiu uma troca de ideias muito positiva e eu saio com a premissa que eu tenho de vida, né? Eu cheguei e saí muito melhor do que eu cheguei. Espero que as pessoas tenham saído melhores do que elas chegaram e para colher coisas boas a gente tem que plantar coisas boas, né? O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, hoje eu acho que a gente plantou boas sementes. Então, muito obrigado pela oportunidade, desejo tudo de bom. E o Azures manda um grande abraço para todo mundo. E a gente vem muito forte nas nossas convicções, nas nossas ideias e valorizando muito o ser humano, que é o ponto principal. Maravilha. Obrigado a todos. Continue aí seguindo as nossas lives. Amanhã teremos aí 2 lives também muito interessantes, com 2 professores do futebol, pessoas que vivem o futebol na prática. E quero dizer para vocês que gostaram, deixe lá, cara, uma mensagem para o Eliezer, uma mensagem de apoio, diga o que você aprendeu, se você tiver alguma dúvida, né, manda essa mensagem para ele, manda essa mensagem para mim, vamos nos conectar, vamos nos movimentar, né? Nesse momento aí, acho que a aproximação ela é a nível virtual, mas quem sabe a gente vai se topar aí pessoalmente na caminhada aí, nessa trajetória. E muito obrigado, gratidão a você, Eliezer, por aceitar o desafio, gratidão ao Robson, o Robson já é um amigo, e gratidão também ao Pedro, que é um dos mentores, né, de tudo isso que está acontecendo. Então, um grande abraço e vamos juntos. Tamo junto, grande abraço, tudo de bom.